você está livre. Olá! Para sentir tranquilidade e segurança, tentamos sempre manter controle sobre as situações que se apresentam. Pensar nos riscos para evitá-los, agir com cautela, ou seja, focar em prevenção. Mas acidentes acontecem dentro e fora de casa. Choque elétrico, engasgo, asfixia, queimaduras, parada cardiorrespiratória, sangramentos, picada de insetos, fraturas, enfim, acidentes vários, até os acidentes de trânsito. Por maior que seja o cuidado, estamos todos sujeitos a isso, mas nem sempre preparados para enfrentar esses momentos. O que fazer nessa hora e o que não fazer? No programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, primeiros socorros. Que procedimentos de emergência podem ser feitos até a chegada de um profissional de saúde? É importante aplicar os primeiros socorros ou é melhor esperar pelo médico ou pelo socorrista? Muitos acidentes ocorrem dentro de casa, como queimaduras, por exemplo. O que fazer nesse caso? Colocar gelo? Passar pomadas? Há quem diga que é bom para aliviar a dor usar clara de ovo. É verdade? Pode acontecer também de algumas pessoas e muitas vezes crianças ingerirem produtos químicos ou medicamentos. O que deve ser feito nesse caso? E no caso de picadas de insetos venenosos ou choque elétrico, enfim, são várias situações e muitas dúvidas. Você tem alguma? Vamos tentar esclarecer o máximo possível no programa de hoje. Então, aproveite para participar. Fique com a gente. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre primeiros socorros, participam conosco hoje o pediatra Dr. Tiago Nunes Guimarães, a clínica doutora Adriana de Azevedo Mafra e o cardiologista Dr. Herbert César Mioto. E como eu falei no início, você, com a sua dúvida, sua pergunta, o seu comentário, ou até mesmo o seu depoimento nesse debate. Para participar, é só ligar para 3209-0119 ou enviar o e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso programa. A gente estava conversando anteriormente, acidente é uma coisa que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E a gente nunca está preparado quando acontece. E às vezes o medo é tão grande que as pessoas paralisam. E eu quero saber se é importante ter esses procedimentos de primeiros socorros ou não. É preferível deixar quieto e chamar um especialista. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, doutor Tiago. Os primeiros socorros, na verdade, são medidas simples, né? Aplicadas por pessoas comuns para tentar realmente minimizar os efeitos de um trauma grave, de um acidente. Então, a princípio, os primeiros socorros podem ser executados por qualquer pessoa, no partir do momento que ele identificou que existe um ser humano, uma pessoa com risco de vida, né? Então, sim, todas as pessoas devem se preparar, devem tentar identificar essas situações e agir, sim. Eu acho que a gente deve se preparar para isso e ser feito da melhor forma possível, né, na verdade. Certo. Você tinha até comentado anteriormente, doutor Herbert, sobre algumas estatísticas do que pode mudar ou não a partir do momento que se aplica esses procedimentos de primeiro socorro, são aplicados? Márcia, nós temos hoje uma população leiga para ser treinada que é muito importante. O leigo, quando ele atende uma parada cardíaca, ele mais que triplica as chances de sobrevida da vítima de parada cardíaca. Esse é só um exemplo. Temos vários exemplos de todas as emergências possíveis que o papel do leigo é fundamental. Vide, por exemplo, você citou a parte de queimaduras, por exemplo. Não é só fazer o certo, é não fazer o errado. Exatamente, Não é? Porque é muito comum, num queimado, a Adriana sabe disso também, que é comum as pessoas passarem pasta de dente. Alivia a dor. Absolutamente errado isso. Né? Algum comentário sobre isso? Ou seja, porque às vezes na tentativa de ajudar, pode ocorrer o contrário, né? Atrapalhar, né, doutora Adriana? Medidas simples podem ser salvadoras da vida. Mais importante, além de adotar as medidas simples, estar seguro de que
o próximo passo, quer dizer, depois que você se salvaguarda, que você não se expõe ao risco, porque também é muito comum a pessoa que está ajudando, ela se expor ao risco, por exemplo, num acidente de trânsito. Tá certo? Não, você tem que tomar o seu cuidado para você não ser atropelado. No acidente elétrico, você tem que tomar cuidado para não passar para você também o choque. Então, isso é primordial. Segunda coisa, chamar por ajuda e adotar as primeiras medidas. Entendi. É exatamente isso. A partir do momento que você se depara com uma situação, num acidente, quais seriam, então, os primeiros passos? Que a doutora Adriana até começou falando. A primeira coisa é identificar realmente o cenário, né? Identificar se o cenário existe algum risco para o próprio socorrista, né? Um desmoronamento, um acidente onde tem uma pista mais movimentada, existe carro movimentando. Então, a primeira coisa é identificar se o cenário você vai poder realmente ajudar aquela pessoa, né? E fazer da melhor forma possível. Bom, o socorrista, a princípio, ele não é um herói, né? Então ele tem que ter essa consciência de que ele vai agir com calma, né? Evitar o pânico para tentar ter o sucesso, na verdade, dos primeiros socorros e aí sim, com êxito, né? Chamar o socorro e ter uma ajuda secundária. O socorro, o ideal é que seja, você primeiro presta os primeiros socorros para depois chamar o socorro ou já chama o socorro e tenta fazer alguma coisa? Como é que você tem isso? Depende, né? Depende da situação? Depende da situação. Eu vou citar um exemplo que a Adriana falou sobre um acidente, um atropelamento. No atropelamento, é muito importante a testemunha do atropelamento. Primeira coisa, aciona o SAMU ou aciona o resgate ou aciona a própria ambulância da Unimed. E depois que ele vai verificar a segurança dele mesmo, porque senão nós teremos, em vez de uma vítima, teremos duas vítimas. E aí sim, então ele começa, inicia o primeiro atendimento. E a gente estava, às vezes as pessoas quando estão de frente a um acidente, elas são muito mais preocupadas em ver, em filmar, em gravar nos celulares, do que realmente prestar ajuda. Exatamente. Olha, hoje nos Estados Unidos, uma grande preocupação dos Estados Unidos em termos de atendimento, né, às emergências é treinar o leigo. Mas não bastou isso, não basta isso. Você tem que incentivar o leigo a fazer o atendimento. Entendo. Existe nos Estados Unidos a chamada Lei do Bom Samaritano, porque se ele atende, o leigo atende uma vítima de uma emergência, ele está indo com boa vontade, com boa fé. Ele não pode ser culpado de um mau atendimento. Entendo, certo. É para se resguardar. E é bom a gente sempre ter à mão, ou no celular gravado, os números para chamar, né, de urgência, né? Vocês têm eles de cor aí? Em Belo Horizonte é o SAMU. 192. 192. Belo Horizonte é o SAMU. Em alguns casos, bombeiro também, né? O resgate é importante, resgate. talvez, em situações de encarceramento. Que aí você, o médico ou enfermeiro, não vai tirar uma pessoa presa nas ferragens, né? Entendo. Aí é 193. 193 é resgate. Então, o papel do SAMU é o seguinte, isso está bem dividido em Belo Horizonte, as funções, né? Então, o atendimento é do SAMU, isso está bem definido, apesar do Corpo de Bombeiros eventualmente fazer isso. E o papel definido, o compromisso e responsabilidade do Corpo de Bombeiro é tirar de ferragem. Mergulhar em rio. Certo. Essa é a função do bombeiro. E agora, então, nós vamos falar de algumas situações específicas, inclusive demonstrar aqui no estúdio o que fazer e o que não fazer, com problemas, começar com parada cardiorrespiratória e passar por essas queimaduras, enfim, engasgo, que, aliás, é uma situação grande, e com crianças que elas vivem nos danos. Aliás, criança dentro de casa, porque a casa é um parque de diversões, né? Cheio de curiosidades, mas também de perigos. A criança é um ser humano muito curioso, né? Acho que a vontade de aprender, acho que está a toda hora, desde o momento que nasce, na verdade. E em casa, realmente, são os locais onde mais ocorrem acidentes com criança, né? O principal local da casa, onde ganha em número de acidentes, realmente é a cozinha, né? A cozinha é o principal local de acidentes. Primeiro que tem o forno, né? O forno é quente. Tem as panelas, que às vezes voltadas para
para fora, a criança pode puxar, e aí vem os riscos de queimaduras, né? A própria mesa onde está posta a faca, objetos, né, pontiagudos, que quebram. E a criança, ela quer imitar o pai, a mãe, o adulto, então ele quer participar, né? Infelizmente, ela não tem a consciência de que aquela água está quente ou aquele forno está quente. Ou que na hora que ela for puxar a toalha de mesa para poder levantar, o que vem junto, né? Vem realmente objetos pontiagudos que podem causar acidentes, né? O segundo local da casa onde ocorre mais acidente realmente é o quarto. O quarto e o banheiro, né? O banheiro porque tem um piso escorregadio, tem medicamentos, né? Às vezes as pessoas deixam medicamentos dentro de armários, né? A criança pode também explorar e às vezes ingerir aquilo, né? E o quarto porque tem a cama, né? Que é um local de onde a criança pode cair, né? E tem uma janela. Não sei se tem coisa mais interessante para a criança que uma janela, né? Então, a criança pode escalar um berço, pode escalar uma cama e ter acesso a uma janela, que realmente é bem perigoso. Ou seja, a gente vai para o intervalo. Vocês acham tão importante que todas as pessoas tivessem essa noção de primeiro socorro, doutora Adriana? Seria importante? Fundamental. Até para tirar o medo? Não, fundamental. Não só para esse atendimento de causas simples, como das causas mais complexas. As principais causas de morte para nós, de eventos agudos, são trauma, infarto e AVC. E são todos 3 eventos totalmente tempo-dependentes. Quanto mais rápido você atender, menor será a sequela, menor será o dano, menor será a mortalidade. Então, de novo, atender, fazer o procedimento rápido e não deixar de pedir por ajuda. Da ajuda, no caso, o SAMU ou o ambulanciador no médico. Seria, então, infarto, AVC e trauma. E traumas. E aí nós vamos entender o que fazer e o que não fazer daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo. Só que antes, um recado que é da campanha Faço Parte, que é uma iniciativa da Arquidiocese pela construção da Catedral Cristo Rei, revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade e manutenção da Rádio América, da TV Horizonte. Então, nós convidamos para a missa da campanha Faço Parte. A celebração será no dia 18 de novembro, às 7h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica na rua Sergipe, 175, no bairro Funcionários. Estão todos convidados a fazer parte desse grande encontro de fé e união. Campanha Faço Parte. Participe você também. Para saber mais detalhes, é só ligar em horário comercial para 3209-3559 ou 3319-6111. Esperamos por você. Agora um breve intervalo. Enquanto isso, participe conosco do programa. Primeiros socorros é o tema de hoje. Você já passou por algum momento de aflição? Soube o que fazer ou preferiu não fazer nada? Conte pra gente. Para participar é só ligar 3209-0119 ou enviar um e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos já já.